Bom dia, bom dia, bom dia! Seja muito bem-vindo. Nossa live, então, como fazer posts atraentes para o Instagram. Vamos lá, seja muito bem-vindo, que segundou. Vamos esperar aí a galera entrar. Informando seus seguidores. Kathleen, seja bem-vinda. E vamos que vamos. Primeiro dia da semana. Primeiro não, né? Porque a semana começa no domingo, né? Mas, para quem trabalha, geralmente é na segunda-feira. Sejam todos muito bem-vindos, vamos lá. Enquanto isso, vou tomando meu cafezinho. Vamos aguardar aí 1 ou 2 minutinhos. Bem-vinda, Bárbara, seja muito bem-vinda. E vamos começar segunda-feira já com live, então. E um tema bem complexo, eu diria. Depois eu vou falar um pouquinho mais. Seja bem-vinda. 8h31. E eu que esqueci de colocar o post ontem, fui colocar 10 horas da noite o post de aviso da live, né? Então, talvez hoje o coro vai ser menor. Mas, vamos tocar a ficha aqui. Bom dia, Daniela. Seja bem-vinda. Alexa, desligar. Deu 8h32, 2 minutinhos aí. O Instagram já me notificou aqui que tá notificando o pessoal para vir pra live. Quem quiser chegar na live é bem-vindo, pode chegar. Bom dia, Flora, seja bem-vinda. Gente, primeiro então, primeiro dia da semana para quem trabalha, né? Que geralmente para quem trabalha começa a semana na segunda-feira. Segunda-feira, dia de uma nova oportunidade para enfrentar uma nova semana. Vamos começar então com uma live com um tema bem complexo do meu ponto de vista. Por quê? Porque isso aqui é muito teste, erro, acerto, depende muito de nicho. Bom dia, Maria Elisa, seja bem-vinda. Flora, Daniela, Bárbara, fiquem à vontade aí. Me digam, inclusive, se estão me ouvindo e vendo bem. Então, hoje o tema é bem desafiador. Mel Moraes, seja bem-vinda. Hoje o tema é bem desafiador porque demanda muito teste, ele é muito volátil, esse tema de como criar um post atraente. Então o meu desafio aqui foi parar e olhar para o perfil da Bárbara, o que está dando certo no perfil da Bárbara e tentar traduzir isso, organizar e trazer aqui para que vocês tenham um ponto de partida. Vocês tenham pelo menos um fluxo aí para criar conteúdos e começar a fazer os próprios testes. Identificar o que vai dar certo no perfil de vocês, o que não vai dar certo, porque realmente é um tema muito volátil. Eu poderia trazer aqui várias regras, vários macetes de copy, várias regras de storytelling, poderia trazer princípios de design, porque o tema, né, sugere isso, né? O tema ele pode ser abordado por duas frentes. Uma do ponto de vista de conteúdo e outra do ponto de vista de design. O ponto de vista design, que vai ali meio dentro do branding também, este eu não vou tratar neste momento. Porque senão a nossa live ia, né, eternamente. Eu acho que a gente não ia parar antes do meio-dia. Mas a parte de conteúdo realmente que eu fiz uma compilação aqui e eu quero trazer para vocês. Mas antes de entrar então no tema propriamente dito, eu quero convidar vocês aí a compartilhar, tem um aviãozinho aqui do lado, vocês podem clicar e enviar aí para quem possa ter interesse nesse conteúdo, quem esteja precisando também entender um pouco mais, precisa começar no Instagram, não sabe muito bem por onde começar, se tu sabe que tem um amigo, algum colega, alguém que precisa disto, então compartilha ali, clica ali e manda para ele essa live, convida ele para vir para cá. E segundo momento é o momento da gratidão. Eu queria que vocês compartilhassem aqui pelo que vocês são gratos essa semana. Eu sou grato por estar aqui e também por poder conseguir organizar a agenda da semana para que eu possa incluir exercício físico nessa semana. Então essa semana, além do trabalho, né, porque aqui em casa, eu e a Bárbara, geralmente o trabalho vem no topo da lista, depois vem o lazer, né, vem o fruir e depois vem o exercício físico. Então essa semana a gente
dê uma mexida na agenda para botar o exercício físico ali entre o trabalho e o desfrute, né? Então, vem trabalho e a gente tá tentando colocar o exercício físico com o trabalho e o trabalho vai estar meio que junto em tudo, né? Mas a gente tentou, tentou não, quem tenta não faz, né? Mas a gente colocou agora o exercício físico essa semana como prioridade. Então, hoje vem esse meu momento de gratidão, vem com relação a isto. Hoje estou tomando um cafezinho de Goiás, né? De Goiânia, né? Goiás, Goiânia. A gente foi em julho para lá, eu peguei alguns cafés lá. E hoje estou tomando um cafezinho. Não sei se alguém já tomou lá. Um café de Goiás vale a pena. É bem gostoso. Deixa eu ver o que eu anotei aqui, então. Então, gente, vamos lá. Grata pela vida, Flora. Isso aí. Vamos começar, então. Hoje o tema é um pouco mais extenso. Vou tentar compilar aqui pra gente não passar de 1 hora. Né? Mas a última vez já passei um pouquinho. Sou grato por acordar mais um dia com saúde. Isso aí, Bárbara. Como eu disse, tem 2 partes aqui que a gente poderia trazer para posts atraentes, né? Parte de design, parte de conteúdo. Eu vou focar na parte de conteúdo, que eu acho que é a principal parte. Até a parte de design, eu tô vendo aqui com o Jean. Depois vocês me digam se vocês têm interesse. O Jean é a parte responsável por fazer o design de todos os perfis aqui da Bárbara, né? Tanto Bárbara para advogados, quanto o Bárbara Correia Paz, que é o Bárbara para elas, que a gente fala internamente, né? É o Bárbara para advogados e o Bárbara para elas. E é ele que é o responsável por fazer o design. Claro que a gente também mete a mão um pouco, a gente faz muito post de bloco de notas. Então, quando a gente vem a inspiração, a gente já pega e já faz. A gente não fica esperando, né, pelo design para tudo ficar perfeito no feed. Mas quem lida ali, quem dá uma orientação para nós sobre design é o Jean. E eu tava conversando com o Jean se ele não toparia fazer uma live sobre princípios básicos de design para quem está começando, para usar, tipo, para fazer no bloco de notas, usar o bloco de notas ali para começar, ou até mesmo aqui o próprio Stories, tá? Para fazer os posts, para começar realmente a fazer posts de uma forma que fique com princípios básicos, enquadramento, cores, esse tipo de coisa. Aí eu não sei se vocês têm interesse nisto, senão, e aí depois vocês me digam se tem interesse, gostariam de uma live dessas, eu poderia daí convidar aí o Jean para falar aí sobre os princípios básicos para fazer um post, né, com um design atraente, um design agradável, porque a gente vê muita coisa, muitos erros ali, principalmente que nem contraste. As pessoas às vezes não se dão conta de colocar uma letra que tem um contraste com o fundo, né? Então, enquadramento, às vezes eu vejo também texto muito quebrado ou muito texto dentro de um post. Então, isso seria bem, acho que seria bem bacana. Mas quem vai me dizer se seria interessante é vocês, né? Ó, a Flora, a Bárbara, a Tailine, a Daniela. Então, tá bom. Então, vou intimar lá o Jean. E assim que ele me der a resposta, eu marco aqui com vocês uma live. Aí provavelmente vai ser em outro horário, não vai ser essas lives de segunda-feira. Mas aí eu aviso com uma certa antecedência, né? Mais do que essa live de hoje. Que essa live de hoje eu me lembrei de postar só às 10 horas da noite de ontem. Então tá, partimos para isso então. Vamos começar então. A gente vai então aprofundar aqui. E eu digo que eu vou decepcionar muita gente, né, com este conteúdo, porque provavelmente vocês querem muito conteúdo prático, querem um macete, querem um passo a passo para seguir. E como eu disse aqui, é muito teste, é muito intuitivo, é uma coisa muito volátil. Então o que eu vou dar para vocês? Eu não vou trazer a regra. Eu não quero que vocês peguem isto como se fosse algo que eu tenho que cumprir todos os requisitos, como se fosse um checklist, sabe? Para ir preenchendo. E se eu não cumprir todos, eu tenho que reformular meu conteúdo, tenho que refazer meu conteúdo. Ele tá mais relacionado a princípios. Coisas que tu deve buscar observar quando tu vai produzir teu conteúdo. Então, não é uma coisa que vai ser tipo uma coisa vai excluir a outra, né? Que nem as regras, né? Os requisitos para uma petição inicial ou os requisitos para casar. Se tu não cumpriu todos os requisitos, tá tudo anulado, né? Nada mais vale. Não é assim. É uma coisa que tu vai tentar encaixar o máximo
de conteúdos, o máximo de requisitos possíveis, tá? Então tu vai ir preenchendo e vai tentar colocar o máximo de requisitos. Eu até brinquei ontem com a Bárbara, né? Tava repassando aqui, pedindo até a opinião da Bárbara, porque a Bárbara também produz conteúdo, vendo a percepção dela, né? De quem já tá ali mais tempo na frente mesmo, né? Do Instagram ali, produzindo conteúdo. E eu até brinquei, né? Essa parte da produção de conteúdo aqui, ele é mais ou menos como funcionam os indícios para o ônus da prova. Um indício sozinho ele não vai fazer muita coisa, mas vários indícios ele vai gerar uma presunção, que é uma prova bacana na regra de ônus da prova. E aqui é a mesma coisa. Um só elemento aqui, ele talvez não vai fazer grande diferença no teu conteúdo, mas quando eles começam a se somar, começam a acumular, eles vão dar um resultado bacana lá no final, na hora de produzir conteúdo. Doutora Cláudia Figueiredo, seja bem-vinda. Então vamos lá, eu separei basicamente o nosso conteúdo aqui em 3 etapas, tá? Uma etapa que vai ser bem de preparação, então vai ser uma parte mais teórica, né? Mais de comentário aqui para vocês refletirem, né? E antes de preparar, uma segunda etapa aqui, que é para definir realmente os objetivos daquele conteúdo. E a terceira etapa a gente vai vir realmente daí para a questão de títulos e legenda. Né? Então, como criar títulos atraentes e os requisitos que a gente vai preencher ali e a legenda, como trazer uma legenda, tornar essa legenda mais agradável, mais envolvente, tá? Então, são 3 etapas aqui para produzir conteúdo. Hoje em dia, tá? Humir, então quer dizer que vocês, quando vão produzir conteúdo, vocês sempre revisam essas 3 etapas? A etapa 1, por exemplo, para nós já é automático, que é essa etapa de preparação. Então, vocês vão ver por que ela é automática. Mas a gente sempre vai olhar sempre a etapa 2 e a etapa 3. A gente sempre faz um filtro ali da etapa 2 e a etapa 3. E vocês agora vão começar a entender por que eu estou falando tudo isso. Pode parecer meio obscuro aqui, né? Meio enigmático, mas vocês vão ver. Vamos lá, então, para a primeira etapa. Deixa eu só tomar um gole de café. Amor, tu consegue um copo d'água para mim? Tá me secando a garganta? Que o café tá secando a garganta. Então, anotei aqui e depois até vou ligar aqui o computador, eu quero mostrar alguns posts de vocês, porque todo esse material que eu preparei aqui foi inclusive olhando os posts que melhor performaram ali no perfil da Bárbara, que mais tiveram alcance. Então, quando eu penso aqui em perfil atraente, o que eu vou pensar? Eu vou pensar aquele post que mais teve alcance, que mais agradou a galera. Então é um post que mais teve alcance. Quer dizer que é um post que mais gerou salvamentos? É um post que mais gerou clientes? Não, porque geralmente o post mais atraente, geralmente não é aquele post que vai fazer a pessoa já entrar em movimento para agendar uma consulta. Geralmente o post mais atraente é o post, como a gente vai falar em funil de conteúdo, é o post mais topo de funil. No máximo ele vai ser um meio de funil, tá? O que a gente chama de um post topo meio, então que ele tá ali entre quase na parte de cima do meio, quase chegando no topo de funil, tá? Então o objetivo aqui realmente é alcance. A gente pode fazer uma outra live focada em posts que vão converter clientes. A gente pode fazer uma outra live também com este conteúdo. E vocês vão ver daí que a dinâmica é um pouco diferente. Mas o que você tem que ter em mente? É importantíssimo vocês criarem posts atraentes, posts topo de funil, para chamar mais gente. É a regra dos números. Quanto mais gente chega dentro do meu perfil, maior aumenta o número no final do funil lá que vai converter. Então eu tenho que chamar realmente muita gente para dentro do meu perfil para conseguir agendar 2, 3, 4 pessoas. Para vocês terem ideia, qual é a regra do funil da Bárbara aqui, tá? A gente tem que ter 400 em média, tá? Isso é uma média que a gente vai fazendo aí nos últimos 2 meses. A gente sempre pega os últimos 60 dias e vai atualizando essa métrica, né? Essa média. No perfil da Bárbara tem que chegar a 425 novos seguidores para que a Bárbara tenha, em média, entre 20 a 30 contatos, agende ali entre 3 e 5 consultas e vai agendar entre 1 a 3 1 a 3 pessoas contratem efetivamente o serviço delas. Então eu tenho que ter 425 pessoas chegando novas para ter de 1 a 3 contratos no final.
né? Então, para vocês verem que é um número, é realmente um funil, e um funil bem agressivo, né? São 425 pessoas aqui no topo para chegar aqui com uma pessoa no final. Então, vocês têm que começar a analisar isso no perfil de vocês também. Então, por isso a importância de fazer posts atraentes, posts que chamam a atenção, que chamam pessoas novas para o perfil de vocês. Para isso, porque quanto mais pessoas chegam, mais fácil fica ter clientes, né, lá no final. É bem esse funil que vocês têm que parar para pensar. Então vamos para a primeira etapa, tá? A primeira etapa é uma etapa de preparação. O que eu anotei aqui que vocês têm que, basicamente, olhar 3 elementos aqui nessa primeira etapa, que é o público-alvo, quem é o destinatário dessa mensagem. E aí eu vejo que a maioria dos advogados já falha nisso. Eles já começam a falhar nisso. Vou fazer aqui uma reflexão com vocês, aqui como se fosse um paralelo, né? Uma historinha para ver se vocês conseguem compreender a importância de saber quem é o destinatário da mensagem, quem é que vai receber essa mensagem. Se vocês chegarem nos correios e postarem uma carta sem colocar o destinatário, essa mensagem de vocês vai chegar aonde? Bem estreito. Exatamente. O funil ele é bem agressivo. Começa muito aberto e termina bem estreito. Então, se vocês forem nos correios e postarem uma mensagem lá, se vocês não indicarem quem é o destinatário, cai no limbo essa carta, essa mensagem, e não chega a ninguém. A mesma coisa é aqui no Instagram. Se vocês não têm muito claro quem é o destinatário de vocês, nem o próprio algoritmo vai entender quem é o destinatário de vocês. E isso vai fazer o quê? Vai fazer que o próprio Instagram não tenha muito interesse em entregar isso. Vocês têm que trabalhar para o Instagram trabalhar para vocês. E como é que vocês trabalham para o Instagram? Entendendo que o Instagram quer mais atenção dentro do perfil, quer mais pessoas ficando, retenção dentro ali do aplicativo. E como que a gente faz isso? Criando posts que façam a pessoa ficar ali, que chamem a atenção de determinado número de pessoas, de determinada pessoa. Aí o Instagram entende quem é essa pessoa que vai gostar desse conteúdo e ele mesmo vai querer entregar isso para essas pessoas. Por isso que é muito complicado, principalmente quem trabalha com divórcio, falar para homem e mulher. Porque vocês conseguem entender que a percepção para chamar a atenção desse público é diferente. O que motiva a mulher a se separar geralmente não é a mesma coisa que motiva um homem a se separar. O que motiva uma mulher a formalizar o divórcio geralmente não é a mesma coisa que motiva um homem a formalizar o divórcio. Então são coisas diferentes e muitas vezes são coisas conflitantes. Que a maior briga que tem no divórcio é o homem achando que a mulher não tem direito a nada, porque ela não contribuiu, ela ficou só em casa, ela não trabalhou, e a mulher do outro lado dizendo que é um absurdo ele achar que eu não tenho direito, porque eu não trabalhei, eu passei, lavei, eu arrumei a casa, eu cuidei da casa, eu cuidei das crianças, eu cuidei de toda a educação das crianças, nossos filhos agora hoje estão até formados. Por quê? Porque eu estava lá cuidando da educação dessa questão, tocou no ponto de diferença entre homem e mulher no divórcio. Exatamente. Então, é muito complicado tu trabalhar pros dois lados no perfil. Tem como fazer? Eu digo para vocês que tem como fazer. Mas qual é a penalidade que vocês vão perceber? Que toda escolha aqui vai gerar uma consequência. Vai gerar ônus e bônus, tá? Então, eu quero realmente trabalhar com homem e mulher porque eu não consigo defender só um ou só outro. Porque aqui o ideal era criar um perfil para homem e um perfil para mulher, né, para trabalhar o divórcio, se tu quisesse trabalhar com os dois. Então, tu teria que trabalhar com 2 perfis aqui. Esse seria o ideal. Tipo, se a gente fosse realmente nos princípios do marketing, lá na base, nas regras, eles iam dizer para vocês, são públicos diferentes, são nichos diferentes, então tem que ter perfis diferentes. São canais de prospecção diferentes. Justamente porque é difícil conciliar esses 2 mundos. Então, que nem essa semana, ontem foi que eu avaliei lá, tinha perfis dizendo que eram especialistas em direito de família e direito criminal. Ou então especialistas em direito de família e inventário. Vocês conseguem compreender que a situação, o momento do público-alvo de cada nicho, dificilmente eles estão entrelaçados? Porque é diferente, por exemplo, divórcio, guarda e alimentos. Divórcio e guarda de alimentos, eu tenho um momento da vida
em que todas essas 3 ações, os interesses do público dessas 3 ações vão estar entrelaçados. Então é como se tivesse aqui um círculo grande aqui e outro círculo aqui, e tem um momento de intersecção. E aí eu consigo falar com esse público quando eu toco nesse momento da vida onde há essa intersecção. Mas no criminal, só dizer direito de família e criminal, para mim, não me ajuda muita coisa. Agora, se eu vou falar especialista em direito de família e violência doméstica, então quer dizer que provavelmente eu vou ser uma advogada de violência doméstica e provavelmente eu vou representar mulheres. Então eu consigo nichar para mulheres e num momento de intersecção onde o direito de família e o direito criminal vão ter uma interseção ali, uma intersecção. E aí eu consigo focar naquele momento de vida, naquela situação e produzir conteúdos para quem está vivendo naquele momento. Ou até mesmo pessoas que estão vivendo naquele momento, mas necessariamente elas nem sabem que estão passando por aquele momento. É o que acontece muitas vezes com violência patrimonial, violência psicológica, relacionamentos abusivos. Muitas vezes a pessoa não sabe que está num relacionamento abusivo. Ela só vai entender os sinais porque viu um conteúdo falando sobre isso. Tailine, mas não tem como eu criar um Insta para cada área que atuo? Início da advocacia não dá para escolher muito público. Mas o problema é este. O que tu quer? Tu quer ter clientes ou tu quer alcançar maior público? Se tu quiser alcançar maior público, tu pode fazer isso, tá? Mas isso não é eficiente do ponto de vista do conteúdo aqui no Instagram. Porque posicionamento, eu já me contorcendo a cadeira aqui com a pergunta. Nem sei se estão te escutando, então sim, talvez tenha que chegar mais perto. No início a questão toda é que eles acham... Ó, a Bárbara vai vir aqui meter o bedelho. Não, é que eu já me contorci na cadeira ali com a pergunta da colega, da Tailine. Ó, mas não tem como eu criar o Insta para cada área que atua, início da advocacia, não dá para escolher muito público. A questão toda, gente, vocês têm que cair essa ficha, tá? Posicionamento nichado nas redes sociais não quer dizer que tu não vai trabalhar com outras coisas. A questão toda é que o posicionamento nichado, e vai por mim, eu digo assim, eu seria louca então eu sou louca, porque em plena pandemia, que todo mundo tava desesperado, eu fui lá e nichei divórcio pra mulher, nichei mais ainda. Tinha advogados achando que então agora eu tenho que atender mais, eu tenho que abrir mais e fazer mais, e eu fui lá e nichei mais ainda. Por quê? Porque eu sei que isso dá certo, isso é um atalho. Não tem coisa melhor do que tu nichar cada vez mais, beijo linda, pra crescer mais rápido. E não quer dizer que tu não vai atender outro público. Hoje tem gente que chega a me procurar, porque gosta tanto de mim nas redes sociais, me acompanha, que me procura para fazer direito do trabalho, ação trabalhista. E aí eu vou lá e passo para um parceiro. Previdenciário. A questão toda é que se posicionar num nicho nas redes sociais não tem nada a ver com deixar de pegar outras causas, outros casos, certo? Você tem que entender que posicionamento e focar aqui no Instagram, ele é uma estratégia para potencializar a tua mensagem, para tua mensagem chegar no público que tu deseja. Ele não vai ser uma coisa só porque eu me posiciono como expert em divórcio, eu não posso ser nada no offline. Como eu disse para vocês, aqui é uma estratégia, um canal de prospecção. É um canal. Outro canal que vocês podem fazer é o offline. Outro canal que vocês podem fazer é o YouTube. Então, são vários outros canais. É lógico, gente, se vocês começarem a falar que vocês são experts, só representam mulheres, e aí daqui a pouquinho essa mulher acha um outro perfil teu, onde tu é especialista e só representa homens, aí realmente vai dar contradição, né? Então, tu tem que começar a ser coerente. Tu tem que ter uma certa coerência. Mas é exatamente isso. Quando tu nicha, tu potencializa, tu acelera o aprendizado da máquina do Instagram, o algoritmo do Instagram, para entregar o teu conteúdo. Não é inteligente tu falar para todas as áreas. Por quê? Porque tu tem que botar na tua cabeça que o nichar é uma única estratégia. Ele não quer definir a forma como tu vai atuar no offline. Entende? Então tem que tomar muito cuidado com isso, porque se tu quiser falar para todo mundo aqui no Instagram, é isso que eu te falei. O algoritmo não vai entender para quem entregar. Ele quer entregar, ele só vai dar prioridade para mensagens que sabe muito bem quem é o público-alvo.
E como a Bárbara falou, e ela mesmo trouxe o exemplo, não quer dizer que outras pessoas não vão chegar até ti, com outros assuntos, com outras temáticas. Então tem que tomar muito cuidado com isso. Ó, me posiciono em advocacia preventiva e faço outros trabalhos. Com certeza, até porque a advocacia preventiva, né? Ela não é uma coisa, não é um serviço único. Que nem a Bárbara. Vocês acham que a Bárbara não teve medo de se posicionar como expert em divórcio? Porque divórcio é um único serviço. Nem é uma área, não é um nicho. É um único serviço. Ela se posicionou ali. Vocês acham que ela não teve medo no início? Realmente com essa ideia de, nossa, tô afunilando tanto, será que realmente isso vai dar resultado? Só que quanto mais afunilado vocês são, vocês conseguem ser certeiros e alcançar a pessoa certa. Tá? E quando vocês são genéricos e atuam com tudo, vocês não conseguem alcançar a pessoa certa. Vocês vão alcançar a pessoa que está precisando. E na maioria das vezes, está aí fazendo orçamentos e vai colocar vocês na guerra dos preços. E aí, o que vocês vão fazer? Se vocês não são bons no marketing, no posicionamento, vocês têm que ser extraordinários na venda. E aí vem o outro calcanhar de Aquiles do advogado. Há quanto tempo vocês estão estudando vendas? Vocês já pararam realmente o tempo de vocês para estudar vendas? Montar um script de vendas? Testar realmente? Entende? Quanto mais vocês pecam no posicionamento e no marketing, mais vocês têm que ser extraordinários na venda. E aí, porque o marketing, o que ele faz? Ele facilita a tua venda. Ele não garante a venda, por isso que são setores diferentes. Marketing, ele gera oportunidades. E a venda é onde realmente fecha, tá? Esse ano eu me dediquei. Exatamente. E aposto que tu vai melhorar teus números por causa disso. Por quê? O marketing, ele tenta qualificar as oportunidades que chegam para o setor de vendas. Só que quanto pior é a qualidade do lead que chega, mais trabalho vai ter ali no setor de vendas, na parte de vendas. Então você tem que tomar sempre ter esse cuidado. Porque muitas vezes o marketing ele é contra-intuitivo mesmo. E aí vocês têm que chegar e parar, vocês não podem ir só pela intuição, vocês têm que realmente fundamentar os desejos de vocês. Vocês têm que realmente colocar isso, pautar isso em dados, em estudos. E aí sim, vai lá e aplica. Apliquei, não deu certo. Aí sim tu pode dizer que não deu certo. Mas pelo menos tu foi lá e fez. E cada erro, cada falha é um aprendizado para te seguir adiante. A gente aplicou, testou várias estratégias para chegar aqui. A gente está aqui pelo menos, se eu não me engano, faz 5 anos que a gente está aqui estudando marketing e está nas redes sociais. Então a gente já testou, já passou por muita coisa. E quando a gente fala que nichar dá certo, é porque deu muito certo com a gente. E se vocês forem ver outros especialistas em marketing, é isso que eles vão vender, entende? Ó, se eu levo para consulta, eu fecho a venda. Aprendi demais, exatamente. Ó. São muitos detalhes que precisam ser observados. Exatamente, é isso que eu vou trazer aqui para vocês, tá? Então, público-alvo, tá? Eu quero saber... Conseguiram compreender o porquê de ter essa questão do público-alvo? Porque, e aí vem as outras duas partes, né? Eu disse que nessa primeira etapa vocês têm 3 pontos aqui para analisar. Primeiro é identificar quem é o destinatário da mensagem, é o público-alvo. Ah, outra coisa, Almir, público-alvo é a mesma coisa que persona? Não é. E por que eu não gosto? E aí vem outra coisa. Pessoal do marketing, né, em geral, diz, tu tem que montar, tu tem que desenhar a tua persona. Eu acredito que tu não tenha que desenhar a tua persona. Por quê? Eu fui estudar a respeito do o que é a estratégia de desenhar uma persona. E a estratégia de desenhar uma persona é fazer uma pesquisa de mercado, principalmente com os teus clientes, para identificar ali quem seria o homem médio dos teus melhores clientes e desenhar dores, desejos, como ele vive, as rotinas dele, para começar a atrair pessoas parecidas com ele. Só que o marketing, né, tentando aí adaptar regras do marketing convencional para dentro do digital, acabou fazendo aí uma aberração, que é alucinar quem seria teu público-alvo. E isso não é fazer persona. Alucinar quem seria a pessoa ideal para ti. Só que muitas vezes tu não teve cliente. Como é que tu vai saber quem é a tua persona ideal, teu cliente ideal ali? Muitas vezes tu não consegue fazer essa reflexão, porque tu não teve clientes, ou então todos os clientes que tu teve, tu não gostou de trabalhar com eles.
Não é, então, aquele teu público ideal. Então, como é que tu vai chegar nisso? Aí tu entra num processo de alucinação. E aí começa a fazer. A gente fez, a Bárbara sentou uma vez num recesso e fez, acho que quase, ela deve ter feito acho que uns 15 artigos só pensando em persona. E vocês acham que deu resultado? Atraiu um monte de gente que não era a persona dela. Então, se a gente fosse testar realmente a estratégia, não deu certo. Então, por isso que eu gosto do público-alvo. Público-alvo é algo mais amplo. É algo mais que te permite falar, porque a persona, ela vai trabalhar muito só com um nível de consciência, que geralmente é quando que a pessoa vai alucinar uma persona. Vai alucinar uma pessoa que já está passando pelos problemas do divórcio. E quando tu foca nisso, tu só produz conteúdo nisso. E aí tu não consegue ter alcance. Porque tu tá focando numa pessoa que já está enfrentando o problema. Pessoa que está enfrentando o problema é aquela pessoa que geralmente já está pesquisando no Google, já está pesquisando no YouTube quais são os direitos da mulher no divórcio. Então a pessoa já se decidiu pelo divórcio, ela já sabe que precisa se divorciar e ela já está sofrendo algumas consequências disso. E entendeu que precisa formalizar. E qual é a fase que ela está? Ela está na fase de fazer o orçamento. E aí é onde tu entra na guerra de preços. É o pior momento de tu entrar na vida de uma pessoa, é neste momento. Quer dizer que tu não deva entrar nesse momento na vida da pessoa? Também não. Mas este é o pior momento. Por quê? Tu tem que fazer ela dar vários passos para trás para que tu possa gerar valor para ela e mostrar que tu é uma autoridade no assunto e que vale a pena gerar identificação, gerar conexão e gerar sensação de autoridade, que vale a pena investir no teu serviço, apesar de ser mais caro que os outros. Então, o teu trabalho aqui é muito de venda, de gerar dúvida na cabeça dela a respeito de outros profissionais que cobraram mais barato. Pelo menos gerar dúvida. Porque se tu gera dúvida, tu abre uma porta de entrada para começar a gerar valor para ela. Entende? Então, vocês verem aqui como é complexa essa ideia. Já quando eu foco em público-alvo, eu consigo trabalhar com a persona em vários níveis de consciência. A pessoa que está passando por situações difíceis, mas ainda não percebeu que precisa resolver isso. A pessoa que já está, já tem sinais do marido, já mostrando que estou passando, o marido já está dando indícios de que vai se divorciar, mas ela não se percebeu. Valor do trabalho e não preço, exatamente. E quando tu pega a pessoa que já está procurando já os problemas ali, como resolver, geralmente ela já tem uma percepção já pré-formada. E aí é difícil tu desfazer isso. Tem que ter muita técnica de venda daí nesse momento. Por isso que é difícil converter, quem tem um ticket médio a alto, converter através do Google Ads. Porque, naturalmente, quem pesquisa no Google Ads são pessoas que já estão procurando advogado de família em tal local. Ou advogado de família, né? Então as pessoas não estão procurando muita qualidade. Ou então alguém que é, tipo, muito bom. Eles estão procurando valores médios, então eles estão ali fazendo orçamentos e vendo qual é o valor médio. Geralmente eles não pegam o mais barato, mas também não vão pegar o mais caro. Então é um trabalho bem forte de vendas. Bom, público-alvo então te permite falar com vários níveis, não só com aquela pessoa que está precisando já do serviço, tá? Então, por isso que eu gosto do público-alvo e não de persona. Porque a gente aplicou a estratégia de persona, viu que não dava certo e começou a aplicar estratégias, ampliar um pouco mais para trabalhar com público-alvo. E funcionou demais isto. Foi quando realmente a gente começou ali não a crescer no Instagram, mas começou a ter clientes do Instagram. Porque a gente começou a falar de vários momentos da vida e as pessoas começaram a se conectar. Entende? E aí as pessoas vão começar a se conectar, vão começar a te acompanhar mais. Aí o Instagram começa a entregar mais a tua mensagem. E aí uma coisa, é tipo um efeito avalanche. Uma coisa vai levando a outra. É um trabalho de formiguinha, mas dá certo. E aí acaba dando resultado, porque hoje a gente investe o quê? A gente vai investir, a gente não chega a investir acho que R$1.000 por mês para patrocínio no Instagram, que é para trazer público novo, né? Trazer seguidores, a gente não chega a investir isto. E a gente fecha aí na média de 10 a 12 mil reais só em consulta. Então, para vocês verem que o ROI é muito bom, né? O retorno sobre investimento aqui é muito alto, então vale muito a pena. Só que dá trabalho, no início ali vai dar mais trabalho. Então, saber ali o público-alvo é muito importante, porque para o segundo ponto aqui, dessa primeira etapa, que é identificar dores e desejos. Quais são as situações comuns de dores que eles vivem? Quem trabalha com divórcio, provavelmente, vai ficar muito em dor.
Mas quem foca em planejamento matrimonial, o planejamento patrimonial, planejamento sucessório, geralmente vai para o lado contrário, vai trabalhar muitas situações de desejo. Então, que vai dar mais segurança para a pessoa. Então, trabalha para situações mais positivas. E é importante tu identificar quem é o destinatário, quem é o público-alvo do outro lado, para que tu possa falar das dores e desejos corretas, que vai identificar que a pessoa que tá, o público-alvo que vai passar pelo teu post, ela vai querer parar para olhar, porque é uma situação do dia a dia dela. Entende? Aí tu consegue identificar dores e desejos. E segundo, então, aqui o terceiro ponto que eu mostrei, que eu quero trazer para vocês, que talvez vocês vão perguntar, como que eu descubro as dores e desejos desse público-alvo? Então, essa parte mais teórica, eu até anotei aqui. Primeira coisa, tá? Perguntas. Você tem que fazer perguntas, aproveitar para fazer caixinha de perguntas. Quem já tem um movimento maior no perfil, já consegue fazer caixinha de perguntas estratégicas. As dúvidas que vocês estão vendo, que vocês estão recebendo, isso são fontes de dores. Ou de então, intenção de desejo. O que elas querem ganhar? O que está por trás daquela pergunta? Qual é o sentimento por trás daquela pergunta? E isso aí gera conteúdo. São fontes de conteúdo para vocês. Outra caixinha de pergunta que vocês podem fazer estratégica, tá? No perfil de vocês. O que está te impedindo de te separar hoje? A Bárbara fez esses dias essa pergunta e veio ali 7 ou 8 respostas. Nem foi muito por tamanho do perfil da Bárbara e pelo número de respostas que ela responde. Mas aquelas que ela recebeu são ricas para mostrar quais são as objeções, quais são as dores que elas estão enfrentando. E agora, em cima daquilo ali, a gente vai produzir conteúdo. Almir, meu perfil não é grande, eu não consigo fazer, eu não recebo ainda perguntas. Então, vai olhar as caixinhas de perguntas dos perfis grandes. Vai olhar Rafael Gonçalves, vai olhar da Bárbara, vai olhar da Miriane. Vai olhar esses perfis que são referências para vocês, que falam com o público final, tá? Não vai pegar perfis referências que falem com um advogado. Porque daí são dores diferentes, são situações de vida diferentes, tá? Então pega esse perfil que fala para o público final e vai olhar a caixinha, os stories deles, vai olhar os conteúdos que eles fazem, ali eles estão falando, vai olhar os comentários desses posts para identificar dores e desejos desse público que tem um público-alvo semelhante com o teu. Aqui eu botei então ler comentários e o outro trabalho realmente de formiguinha, que é fazer pesquisa. A Bárbara, quando tinha uma época que ela queria se conectar muito com mulheres empresárias, e o que ela começou a fazer? Ela começou a olhar podcasts que entrevistavam mulheres empresárias para identificar quais são as situações do dia a dia que elas enfrentam. Tanto foi aí que ela descobriu que para a mulher empresária é uma situação muito difícil quando ela vai ter o filho e saber exatamente qual o momento que ela vai retornar para o serviço, retornar para o trabalho. Então, é uma situação de dor. Então, ela começou a produzir conteúdos falando do relacionamento da mãe e filho no primeiro momento. Quando que a mulher que deixa, né, o filho numa creche ou deixa o filho para uma babá, ela não é uma mamãe. Porque ela começou a identificar que esse era uma dor, era um problema e era uma dúvida muito grande das mulheres que trabalhavam fora. O momento que elas vão retornar para o trabalho. Então, às vezes, chamar psicólogas para fazer live, para falar desse momento de transição. E aí tu começa a ver, quando tu conhece teu público-alvo, tu começa a ver de várias formas de alcançar ela através de outros profissionais, de outras áreas, de outros nichos. Planejamento matrimonial. Por que vocês não vão fazer lives com aquelas cerimonialistas? As pessoas que ajudam as pessoas a preparar o casamento. Planejamento sucessório. Fazer lives com investidores, corretores de imóveis. Quem trabalha com regulação de imóveis. Ou até mesmo inventários. Fazer live com corretores de imóveis para falar que é muito mais difícil. Quais são as complicações que existem na hora de vender um imóvel que não está regularizado por causa do inventário? Ou porque não está regularizado porque não tem o nome na matrícula? Ou porque é só um contrato de gaveta? Aí tu começa a trazer outros nichos e aí tu começa a alcançar um público-alvo, né, bacana ali, que é parecido com aquele que pode virar teu cliente, mas através de outros profissionais. Tendo essa noção aqui, tu começa a direcionar as tuas ações de prospecção de forma muito mais assertiva. Agora imagina se tu atende qualquer coisa, tu faz qualquer coisa, tu não sabe nem qual área tu vai focar,
Tu não vai nem conseguir identificar que profissional tu vai escolher para fazer networking, para começar a prospectar clientes. Vira uma confusão e tu não consegue fazer teu perfil crescer. Então, a primeira etapa é essa, tá? Identificar público-alvo, dores e identificar dores e desejos desse público-alvo para começar a gerar conteúdo. Por quê? É a dor ou é o desejo? E aí é importante nunca misturar num post dor e desejo. Quando tu vai falar de dor, tu foca na dor, não mistura dor e desejo, porque quando tu tem positivo e negativo, tu acaba anulando ali as coisas. E aí não gera o impacto que tu quer gerar. Então, é aqui que tu gera identificação. A identificação no post vem sempre pela dor ou pelo desejo. Né? Porque o outro meio mais eficiente de gerar identificação nesse sentido seria chamando pelo nome. Mas aí tu não conhece o nome de todo mundo que te segue, né? Então tu não vai chamar pelo nome. Mas existe um macetezinho ali para fazer a pessoa achar que tu está falando com ela. Existe um macete que eu vou falar depois ali, mais nas regras de copy, tá? Nos princípios de copy. Segunda etapa, então, 9 e 10. Deus, Olívio, eu falei que a gente ia para uma parte mais teórica. Eu já vou até ligando aqui o computador, porque eu quero mostrar os posts da Bárbara para vocês, tá? E vocês vão ver aqui, ó, como o negócio é enjambrado aqui. Que eu tô com o computador em cima de uma cadeira e vou mostrar para vocês. Às vezes aí tem gente aí que é perfeccionista e não quer fazer as coisas. Vocês vão ver aqui. Eu era, inclusive, né? Eu sou um perfeccionista em desconstrução. Então, é um exercício bacana para mim isso aqui. Segunda etapa, então, agora é definir o objetivo do nosso post. Então, quais são as perguntas que a gente tem que se fazer na hora de construir esse post para que ele seja um post que vá cumprir com o objetivo dele, que seja atraente para o público. Primeira coisa que a gente tem que definir aqui é qual é o formato. O formato desse conteúdo. Ele vai ser um Reels, vai ser para History, vai ser para carrossel, vai ser um card estático. Então, dependendo do formato do conteúdo, a gente vai ter que fazer algumas certas adaptações. O Reels, ele realmente é um topo de funil, então eu vou ter que fazer um roteiro, eu tenho que dar aquela pancada logo de cara para chamar atenção, tem que ser algo mais polêmico, porque vai mais para fora. O carrossel, ele é um conteúdo que não pode ser muito extenso, porque tem que ficar em 10 slides, e não pode ter muito texto dentro do carrossel. Então, tudo isso vai definir ali como que eu vou desenvolver esse conteúdo. Né? Geralmente o conteúdo que chama atenção, ele é um conteúdo muito raso. Então vocês não precisam se aprofundar. É um conteúdo que vocês dizem o que fazer e não o como fazer. Tá? Então você tem que tomar muito cuidado com isso. Quando vocês vão fazer conteúdo que seja atraente, né, o advogado tem essa ideia de, nossa, eu vou fazer um conteúdo fodástico. Vou explicar de cabo a rabo, vou fazer um negócio gigantesco. Só que isso para o público final não é atraente. O público final, ele quer algo que seja rápido, raso e resolutivo. É algo fácil de consumir, rápido de consumir e que resolva uma pequena dor. Não precisa ser algo extraordinário, não precisa ser algo gigante. Né? Então tu tem que ter coragem de ser raso. E muitas vezes a gente quer fazer algo muito profundo porque a gente está preocupado com a opinião de outros colegas, inclusive. Então tu tem que ter a coragem de desagradar outros colegas para conseguir agradar teu público final. Inclusive linguagem, não pode ser técnica, não pode usar o juridiquês, né? Então você tem que tomar cuidado. Tanto que eu falei numa análise de perfil, né? Para vocês, a palavra inventário, ela é uma palavra popular ou é uma palavra mais do direito? Então você tem que ter essa percepção. Quem cônjuge, né? Quem trabalha muito com divórcio, fala em cônjuge. Quem é que fala cônjuge no dia a dia? Eu acho difícil. Se a gente for olhar o noticiário aí, quando vai ouvir notícias, né, envolvendo marido e mulher, ou é marido, ou é mulher, ou é marido, ou é esposa, é o homem e a mulher, nunca é cônjuge. Então, cônjuge é uma palavra chata, é uma palavra técnica, então a gente tem que eliminar isso do nosso Instagram ali, da nossa comunicação, tá? Segundo ponto aqui, a segunda pergunta a se responder, qual é o objetivo desse post? E aí eu botei aqui, basicamente, 4 objetivos principais que a gente vai trabalhar e que funcionam no Instagram. O primeiro objetivo é inspirar, tá? O inspirar é dar uma palavra de esperança. Tá? Então, se o nosso objetivo é inspirar,
a gente tem que ter muito claro isso, e a gente tem que trazer isso já de cara no nosso conteúdo. Então, o primeiro objetivo é inspirar, dar uma esperança para a pessoa. Então, a gente, conhecendo nosso público-alvo, a gente vai começar a criar frases, situações, trabalhar direitos ali, né? Trabalhar situações do direito que vão trazer um pouco mais de esperança para ela. Segundo, é motivar. É dar aquela cutucada mesmo, tá? Às vezes é ser meio agressivo para fazer a pessoa se movimentar, a tomar uma decisão. Que nem a Bárbara geralmente fala muito, né? Você dá o passo e Deus dá o chão. Então isso tá cutucando ela. Tipo, ninguém vai tomar decisão por ti. É tu que tem que agir. Não tem advogado que vai te salvar. É tu que tem que tomar essa decisão. O advogado não escolhe por ti. Bom dia, estou no trânsito hoje, vou assistir no replay depois. Perfeito, perfeito. Então, esse motivar geralmente é dar uma cutucada para a pessoa se movimentar. Então, esse é o segundo objetivo que funciona muito bem aqui para crescer dentro do Instagram e até mesmo para fazer a pessoa andar. Porque a Bárbara, quando ela bate muito nos stories, principalmente, quando ela vem com motivação ou inspiração, vem uma mensagem de inspiração ou uma mensagem de motivação, depois ela abre a caixinha de perguntas e a primeira pergunta que ela vai responder geralmente é: como eu faço para agendar contigo? E ela não fala nada, ela só coloca o link do WhatsApp ali. É onde mais dá pessoas, mulheres chamando ela. Por quê? Ela veio com uma mensagem de esperança ou com uma mensagem motivacional que cutucou a pessoa para agir e já colocou ali o link nos stories para a pessoa já ficar fácil dela só clicar e entrar em contato. Só que o que acontece? Muitas vezes vem gente que ainda tá naquela fase inicial, só de curiosidade, tá? Então, vai ter muito contato, às vezes não é um contato tão qualificado assim. Mas faça as pessoas entrarem em contato. E depois que elas entram em contato contigo, aí elas entram num processo de venda. E a Bárbara, modéstia à parte ali, a Bárbara, ela consegue manjar muito bem a parte da venda. Então ela consegue, por mais que não chegue tão qualificado ali, ela consegue muitas vezes converter. Então, é uma estratégia, inclusive, para vocês, nos stories, tá? Vim com uma mensagem de esperança ou uma mensagem motivacional, abre caixinha de perguntas e vocês mesmos façam a pergunta. Adoro o teu perfil, adoro você, como eu faço para agendar? Faz essa pergunta, responde. A primeira caixinha de perguntas que vocês vão responder é essa. E só coloca, não fala nada, só coloca o link do WhatsApp. Ou então coloca só tipo agendar. Nunca conjuguem esse verbo para não dar problema aí, problemas éticos, tá? Sempre deixa o verbo sem conjugação. Agendar ou fazer contato ou só contato. Coloca ali. É uma estratégia bem bacana que funciona bastante aqui para a Bárbara, tá? Terceira pergunta, tá? Não, eu ainda não falei, né? Falei de motivar e inspirar. São os dois principais objetivos. E esses aqui são os que mais a gente bate hoje no perfil da Bárbara, tá? Vem o outro que vem como um secundário, tá? E para vocês verem, né? O principal objetivo do perfil da Bárbara para elas é esperança e motivação. Só depois disso que vem educar. Que vem dizer quais são os direitos, que vem dizer ali o que fazer, como fazer. Vocês conseguem perceber que é uma coisa totalmente incoerente? O advogado que está começando, o que ele vai fazer nas redes sociais? Ele vai começar primeiro ele vai criar muito conteúdo. E tá certo, tem que ter. Principalmente quando tu vai iniciar, tu tem que começar a iniciar com algum tipo de conteúdo. Porque quando a pessoa chegar ali, ela tem que encontrar mais daquilo. Então é importante tu fazer ali uns 9 posts de conteúdo e depois começar a vir com o Primal Brand, que eu falei lá, acho que foi a primeira live que eu fiz, né, de Primal Brand, que é trazer crenças, valores que vão inspirar, vão motivar, contar a tua história. Aí tu começa a vir e começa a criar ali um senso de comunidade dentro do teu perfil. E é isso que vai fazer converter, na verdade. É isso que vai chamar a atenção. Então, o educar, então, é falar o como, o que fazer em situações realmente, daí onde tu vai pegar a pessoa que já está passando por uma situação complicada, já está passando por uma situação de divórcio, ou está necessitando de um planejamento. Então, é esse o objetivo, outro objetivo. E o quarto objetivo, perdão, gente. O quarto objetivo, que eu não aconselho aí, mas é um objetivo que funciona, é o do entretenimento. Tá? Então, o entretenimento também é um objetivo que as pessoas estão ali geralmente para se inspirar, se motivar, um pouco para aprender e muito para se distrair, para se entreter.
Eles querem uma fuga do mundo comum. E por isso que eles vêm para as redes sociais. Então o entretenimento, ele gera muita conexão. Ele chama muita atenção. Só que na hora de fazer a conversão, na hora de vender, o entretenimento, ele te dá uma quebrada. Porque geralmente quem vem pelo entretenimento, ele não quer compromisso. Por isso que ele vem pelo entretenimento. Ele está fugindo de uma realidade lá, vindo pro Instagram e chega no teu perfil por entretenimento. Então ele tem dificuldade em assumir um compromisso. Por isso a dificuldade em converter esse seguidor em cliente. Um grande exemplo aí de fora, tá, do mundo jurídico, foi o Whindersson Nunes. Quem conhece aqui o Whindersson Nunes? O Whindersson Nunes é um dos maiores canais brasileiros de entretenimento, de comédia. E aí o que ele foi fazer? Ele foi fazer um curso, foi vender um curso de como criar um canal no Instagram que chame a atenção, porque ele sabe chamar atenção. É um perfil de comédia, ele chama muita atenção. E diz que foi um dos maiores fracassos no mundo do lançamento por causa disso. Porque para converter alguém que está no entretenimento é bem mais difícil. E olha que ele tem, se não me engano, já mais de 10 milhões de inscritos no canal. Tipo, ele tem muito público. Só que o entretenimento ele é muito eclético também. Então tu não consegue definir muito bem ali a parte a identificar teu público-alvo. Então traz várias dificuldades no entretenimento. Por isso eu não aconselho aí para a parte de entretenimento. A não ser, tá? E aí existem duas estratégias. Tu quer utilizar teu perfil do Instagram para prospecção, não vai muito pro entretenimento. Seja comedida no entretenimento, sabe? Agora, não, eu quero que meu perfil do Instagram, ele seja só um elemento de reforço de autoridade. Então, e aí, qual é a estratégia aqui? A estratégia é ter o maior número de seguidores no meu perfil, por mais que ele não converta. Porque eu só quero utilizar ele como um fator de estratégia, de reforço de autoridade. Então eu vou chamar pessoas pelo Google Ads, por exemplo, ou por outro canal de prospecção, mas eu mostro que eu sou uma pessoa muito top, muito famosa no Instagram, que eu tenho muitos seguidores, e isso gera uma percepção inconsciente de que eu sou boa. Eu sou uma pessoa boa no que eu faço, porque eu tenho muita gente me acompanhando. Mas, geralmente, os perfis grandes, eles não conseguem converter muita gente do Instagram. Porque eles focaram muito em crescimento sem qualificar. Porque eles estão sempre muito no topo de funil, topo de funil, topo de funil. E não fazem nada meio de funil para qualificar e fazer a pessoa andar ali no funil de conteúdo. Tenho dificuldade com entretenimento. Compreendo. Me parece que não transmite seriedade. Exatamente. E aí vem essa falta de comprometimento muitas vezes. Então, por isso que eu digo para vocês tomarem muito cuidado com isso. E agora a gente vem, qual é o foco também? Outra pergunta que a gente tem que responder. O foco vai ser dor ou vai ser desejo? E a gente não pode misturar as duas coisas, porque senão anula. Então se a gente vai focar em dor, principalmente quem trabalha com divórcio, foca muito em dor. Dificilmente vai focar em desejo. Mas quem vai trabalhar ali com planejamento matrimonial, já é o lado contrário, vai ficar muito em desejo, tá? Então sempre tomar cuidado para não misturar essas duas forças. Olha a Chanel lá se espreguiçando lá atrás. Depois disso, aí vem a parte que eu gosto realmente, é onde eu vou mostrar aqui os posts da Bárbara, e que é a parte que realmente agora sim vocês vão ver o que é necessário para chamar atenção, né, para ser atraente, que são os gatilhos, eu chamo de gatilhos mentais da atenção. Vocês não vão achar isso na internet, não tem, eu pelo menos nunca encontrei nada que me chamasse a atenção, que selecionasse, por exemplo, os gatilhos mentais. Tem muita gente falando sobre gatilhos mentais. Tem um livro, inclusive, que é As Armas da Persuasão, do Robert Cialdini. Live ou aula? Não entendi se eu encontrei. Tá querendo dizer talvez que é live ou uma aula hoje. Mas é basicamente uma aula aqui hoje. É isso que eu quero trazer muito valor para vocês, conteúdo organizado, para que vocês consigam ter subsídios para sair daqui e aplicar, né, durante a semana. Então, tem muita gente falando sobre gatilhos mentais, mas pouca gente explica como aplicar na prática. Eles trazem muitos exemplos do dia a dia, muitos estudos, mas na hora de aplicar, principalmente na área do direito, não tem muito como aplicar. E aí o que eu fiz? Eu selecionei aqui os principais gatilhos mentais que são muito bons para chamar a atenção da pessoa. Que quando tu passa por alguma situação daquelas, geralmente tu vai te chamar a atenção.
E aí eu até vou trazer para vocês aqui os gatilhos mentais e depois eu vou mostrar para vocês aqui alguns posts da Bárbara onde a gente utilizou isso e deu muito bom, né? Deu muito certo, porque teve um alcance acima da média. São os melhores posts da Bárbara no perfil dela, são quando a gente consegue utilizar esses gatilhos, tá? O primeiro gatilho mental aqui é o gatilho da curiosidade. Geralmente o ser humano ele é muito curioso. Então, a gente sempre tem a vontade de entender coisas novas. E outro, porém, por que o gatilho da curiosidade também chama muita atenção? Porque quando a gente usa um formato de pergunta, o nosso cérebro, naturalmente, ele já inconscientemente, ele já começa a trabalhar para achar uma resposta. Quando a gente encontra uma pergunta, naturalmente ele procura uma resposta. E quando tem ali uma pergunta que o nosso cérebro não encontra a resposta, a gente se sente compelido a olhar o conteúdo para entender a resposta. Então, por isso que é um gatilho mental que chama atenção. E esse é que é o mais fácil que tem de utilizar. É só tu utilizar como e colocar ali o que tu quer trazer, né? Colocar o teu conteúdo. Então, como identificar se está na hora de divorciar? Como sair de casa sem perder direitos no divórcio? Entende que vocês começam a criar? É um gatilho muito simples. Esse é um nível mais básico para utilizar o gatilho mental da curiosidade, tá? Mas aí tu pode ir para um nível um pouco mais, um pouco mais hard, né? Que tu pode começar a utilizar o segredo para tal coisa, o segredo para não perder direitos no momento do divórcio. E aí tu traz teu conteúdo, tu chama atenção por essa headline, né? Porque para mim a parte mais importante que tem de um post é o título. É por isso que os jornais, a gente olha ali os jornais, a gente vê títulos gigantes que chamam atenção, e aquilo ali que vende o jornal, vende a pessoa ter vontade de comprar o jornal. Nas revistas a mesma coisa, e no teu post também tem que ser isso. A capa, né? O Paulo Cuenca fala, né? Tudo é capa, porque é isso que vai fazer prender a atenção e vender o teu conteúdo. Então, títulos são os mais importantes. E aí tu vem, o segredo para tal coisa, ou então, descubra tal coisa. Também é uma forma de utilizar o gatilho mental da curiosidade. Outro gatilho mental ali, o segundo gatilho mental, eu separei 5 aqui para vocês, para não ir muito longe, para não gerar muita confusão, tá? Outro gatilho mental, da urgência. E aí, como que a gente utiliza o gatilho mental de urgência nos nossos conteúdos? Separei aqui um exemplo só para vocês anotarem aí, ó. Se você está em tal situação, leia isso antes que seja tarde. Então, tu diz para ele, tem que ler isso o quanto antes. Então, é sempre antes que seja tarde. Leia isso o quanto antes. Então, se você não é casado no papel, tem um post da Bárbara que é isso, ó. Se você não é casada no papel, leia isso o quanto antes. Porque eu quero pegar a mulher que vive em união estável. E quero dizer para ela ali que ela precisa formalizar isso, porque isso vai trazer muitos problemas para ela, seja no falecimento do cônjuge, né, do marido ou da mulher, ou seja na hora do divórcio. Então eu trago várias situações ali que causam risco, mostram para ela o risco que ela está correndo por não formalizar. E talvez eu possa trazer até algo mais motivacional, que cutuque mais. Se tu realmente tem um relacionamento sério, por que não formalizar isso? E aí a pessoa começa a ligar os pontos. Realmente, né? Por que eu... Se é realmente uma coisa séria, por que eu não vou formalizar? Por que eu não boto isso no papel? Por que eu não vou no registro civil? Por que eu não caso na igreja? Por que eu não faço uma união estável, então, no cartório? Aí a pessoa começa a conectar os pontos e conecta toda essa tomada de decisão ao post que tu fez. Então, naturalmente, depois, com o tempo, ela vai entrar em contato contigo. É mais fácil ela te escolher, tu que ajudou ela a tomar essa decisão, do que escolher qualquer outro advogado. Outro gatilho mental, então, é da autoridade. Também é um outro gatilho mental que chama a atenção. Então, como é que eu uso o gatilho mental da autoridade? Conselhos de uma advogada especialista para quem vai se divorciar. E aí tu lista ali 3, 4, 5, 6, 7 conselhos para quem está passando por isso. Isso demonstra que eu estou colocando um certo valor naquilo que eu estou falando, porque é um conselho de um advogado especialista em divórcio, conselho de uma advogada especialista em planejamento matrimonial para quem vai se casar. Então é outra coisa, porque as pessoas sempre têm essa questão. Se eu quero ouvir um conselho, eu quero ouvir um conselho de alguém que entende. Então chama atenção também, tá?
Outro gatilho mental, da contradição, contra-intuição, quebra de crença, né? Então é aquela coisa que a gente não espera. É aquilo que acontece no nosso feed que a gente não espera. Então, um post que a gente pode utilizar, eu botei aqui, ó, não formalize o divórcio. E aí no outro slide vem, se você não quer garantir seus direitos, se você não quer ter um recomeço eficiente, um recomeço que vale a pena, ou então, não faça planejamento matrimonial. Porque se tu tá num perfil que é de planejamento matrimonial, tudo que tu fala, geralmente tu fala que tem que fazer. No momento que tu vem numa algo tão contra, né, tão disruptivo, não faça isso, a pessoa vai ficar curiosa para saber, mas por que não faz isso? Qual é a pegadinha aqui? A pessoa fica curiosa e vai olhar teu conteúdo. Isso gera daí retenção e aumenta a entrega daí pelo algoritmo do teu conteúdo. Então eu botei aqui, não formalize o divórcio, ou então, te ensinar o significado do divórcio de forma errada na mídia. Então, trazer uma crença, alguma coisa comum, a igreja te ensinou o significado errado do divórcio. Também, é uma coisa comum, a pessoa tem uma ideia ali, eu posso trazer no mesmo perfil sobre divórcio e planejamento matrimonial, para mim não são situações de vida totalmente diferentes. Não encaixa. Tu não consegue conversar com esses dois públicos. Não existe um momento de intersecção. Quem vive a situação propícia para planejamento e vive a situação propícia para divórcio, para mim não encaixa. Não tem intersecção entre esses dois mundos. Então, tu não consegue trabalhar esses dois mundos no teu perfil. Porque quando tu vai falar sobre uma coisa, tu vai alcançar um público. E quando tu vai falar de outro, tu vai alcançar uma outra parte do teu público. E o algoritmo não consegue fazer essa divisão. Então ele acaba por não entregar para nenhum dos dois. E aí tu vai ter muita dificuldade para crescer. E aí para te crescer, basicamente, só botando dinheiro. Aí tu bota dinheiro para trazer seguidores. E aí fica caro e muitas vezes não converte. Vai ficar gravada? Vai ficar gravada sim. Vai ficar gravada. Bom dia, Simone. Seja bem-vinda. Então, outro gatilho então, mental é esse da autoridade, da contradição. É trazer essa quebra de crenças, né? Outra coisa, te dizem que não, mas você tem direito à pensão, que é uma crença comum, que a mulher não tem direito à pensão. Então tu pode vir nesse contra-intuitivo e as pessoas vão parar para olhar. Ou então, né, pensão para mulher vitalícia também. Dizem para você que é mito pensão vitalícia, mas eu te digo que é possível. E aí vem o conteúdo sobre pensão alimentícia e quais são os requisitos, quais são as situações que devem constar na vida da pessoa para que ela tenha direito a ganhar uma pensão vitalícia. E aí vocês conseguem entender que vocês estão chamando a atenção por um gatilho, por uma situação que está ali no dia a dia dela e depois vocês entregam um pouco do conteúdo? É basicamente isso. Bruninho, seja bem-vindo. Outro gatilho mental aqui, então, o último gatilho mental é o da novidade. Então, são notícias que mexem com o senso comum de um direito, né? Então, para aqueles que dizem que a mulher não tem direito à pensão, e aí tu vem com uma notícia de um juiz que deferiu pensão para a mulher. Então, são notícias. Notícias, naturalmente, é novidade, é o gatilho mental da novidade. Então, notícias geralmente trazem esse gatilho. Ou então, a alteração legislativa, que nem teve uma época aí da pensão alimentícia que não era mais descontado no imposto de renda, né? Não tinha mais incidência de imposto de renda sobre a pensão alimentícia. Então, era uma novidade, era uma coisa que mudou, né? Da água para o vinho, do dia para a noite. Então, trazer aquilo ali é outra coisa que chama atenção. Agora vamos lá para uma parte bem difícil aqui. Vamos ver se vai dar certo. Vou tirar o celular do tripé e vou inverter aqui e vou mostrar no computador para vocês os posts da Bárbara para vocês terem ideia de como é isso na prática, tá? Vamos lá. Aqui, ó, vocês verem aqui, ó, o computador em cima da cadeira, né? Não tem nada, já fiquei meio cocado aqui. Tem aqui o roteiro, ó, o gatilho mental da curiosidade. Ó, como falar sobre divórcio com os filhos, viu? O como e uma pergunta. Curiosidade, tá? Então ficou aqui. Outro. Construir um terreno do sogro? A pergunta naturalmente vai gerar curiosidade, tá? Então vocês conseguem ver isso. Deixa eu fechar aqui e abrir outro. Gatilho mental da urgência. Vou abrir já o outro. Esse aqui já abriu. Ó, se você não é casado no papel, leia esse post com atenção.
Então, chama atenção para uma situação que muitas vezes as pessoas entendem ser comum, mas elas têm que se preocupar. Diz que elas têm que se preocupar e resolver isso o quanto antes. Até aqui eu poderia até mudar. Poderia ler esse post o quanto antes, ler esse post com urgência. Tá? Então, outra coisa. Se você está prestes a separar, leia esse post antes que seja tarde demais. Então pode ser também isso. Ó. O maior erro que você pode cometer no seu divórcio e o prejuízo pode ser irreversível. Então, quando eu falo essas palavras, irreversível, leio quanto antes, com urgência, são palavras que me remetem a essa sensação de que eu preciso fazer isso muito rápido. Tem que ser rápido, sabe? Então, aqui são exemplos dos posts da Bárbara. E são os posts que mais têm alcance, inclusive. Ó, autoridade. Aqui a gente tem só um aqui de autoridade. Ó, conselhos de uma advogada para a vida. Não troque o nome quando casar, não construa um terreno do sogro, não guarde rancor, guarde prints. Aqui a gente até mistura um pouco com entretenimento, vocês viram? Ele vira meio que uma coisa legal de ser compartilhada, inclusive. Então aqui, conselhos de uma advogada para a vida. Eu poderia até adaptar. Conselhos de uma advogada especialista em divórcios para a vida. Sabe? Então tu consegue fazer essas adaptações e trazer. Esses aqui são alguns exemplos aqui da Bárbara. E aí, até eu quando eu revisito, e aí é uma coisa importante para vocês identificarem, tá? Nunca vai ser perfeito desde o primeiro. Vocês vão ver aqui, eu tô olhando agora e tô vendo vários pontos de melhoria já. Então o negócio é ir fazendo e ir melhorando no caminho. Agora, contradição contra a intuição. Tem 3 posts aqui, deixa eu abrir eles. Lá por último já tá carregado. Ó. Contra-intuitivo. Que marido bonzinho ofereceu o advogado dele para fazer o nosso divórcio. Então, isso é uma situação muito comum que acontece com as mulheres que são dependentes financeiras. O marido quer que ele façam com o mesmo advogado, quer que faça com o advogado dele. Só que isso geralmente é um golpe, basicamente, né? É difícil realmente o marido, né? Que quer realmente o bem da mulher quando quer fazer isso. Porque geralmente o advogado vai representar os interesses do marido. Então é contra-intuitivo, chama atenção. Outro post, ó. Porque tudo que você sabe sobre pensão para esposa é mentira. Então eu trago aqui que, olha, o que tu acha que sabe sobre pensão é mentira e eu te provo. Tá? Então tá aqui o post. Outro, não formalize o divórcio se não quiser lutar pelos seus direitos. É um outro post, ó. Então, é contra-intuitivo. As pessoas não estão esperando que a Bárbara vá falar desta forma e vá falar isso. E da novidade, a gente tem aqui um aqui também. Gatilho da novidade. Ó. Pai que não visitar filho pagará multa de 10 mil, decide Justiça do Acre. Então, é uma coisa nova, uma decisão diferente, que chama a atenção do público, tá? Então, é bem essa ideia. São esses gatilhos mentais. Aqui são alguns exemplos para vocês já aplicarem. Agora, não tem desculpa para não aplicar durante o dia a dia de vocês. Deixa eu botar a hora de volta aqui no tripé. E vamos continuar aqui. Então tá, gente, passei aqui os gatilhos mentais. Agora a terceira etapa, eu vou ser bem sucinto, porque pra mim essa é a principal parte. Vocês começarem a fazer esses testes, começarem a usar os gatilhos e depois bota o conteúdo de vocês. Bota a mensagem de vocês, a mensagem de esperança, mensagem motivacional, depois de aplicar esses gatilhos mentais. Porque esses gatilhos mentais, eles basicamente vão ser o que vai orientar ali o título de vocês, tá? Então, para mim, essa é a parte mais importante. E aí vem a terceira etapa, que é montar realmente ali a headline, o título. No marketing a gente chama de headline, né, o título também. Então, vocês podem verificar alguns conteúdos, se vocês forem pesquisar na internet, ou talvez vocês vão achar como headline. E depois criar a legenda também. E aí vem a história mais envolvente e coisa e tal. Mas essa aqui não é a parte mais importante. Se vocês conseguiram captar toda essa parte do gatilho mental, vocês naturalmente já vão conseguir fazer essa parte da headline e da legenda. Então aqui eu vou tocar um pouquinho mais rápido, que aqui, principalmente na parte da legenda, a terceira etapa é criar a headline e criar a legenda. E aqui são aqueles princípios que eu falei que vocês têm que observar. Tem que ter tudo? Não. Mas quanto mais risquinhos mais check-in vocês derem nesses requisitos, melhor para a headline. Aumenta a chance de ter uma melhor performance, tá? Então, eu elenquei aqui algumas regrinhas que vocês têm que analisar
para criar a headline, tá? Porque essa é a parte mais importante do conteúdo. Além de identificar ali qual é o gatilho da atenção, que vocês vão chamar, tá? O que vocês têm que priorizar ter, né? Tem que ter clareza. Então não pode ser... Deixa eu até pegar meu papel aqui para ler, fica mais fácil. Ó, clareza. Não pode ser muito extenso, né? Porque geralmente quando tem que ler muito, a maioria das pessoas acha isso monótono, né? Excluindo o pessoal do direito, que é meio louco e gosta de ler, né? Mas a maioria das pessoas não gosta muito de ler, principalmente quem tá no Instagram, que tá mais ali para se descontrair, também não vai gostar de estender muito ali, não vai gostar de ler muita coisa. Então, a gente tenta reduzir o máximo que dá o título. E eu sei que é bem difícil, a gente tem essa dificuldade no nosso conteúdo, tá? Mas isso é um exercício, é um trabalho, e cada vez que vocês vão fazer, vocês vão melhorando isso, tá? Excelente live, vou aplicar. Isso aí, Maria Elisa. Bom dia, Almir, estou aprendendo muito, obrigada. Oi, Yara, tudo bem? Seja bem-vinda e aproveite bastante o conteúdo. Tomara que tu consiga fazer as adaptações aí pro teu nicho. Gente, quem aí não conhece a Yara, ela é tia da Bárbara, né? Também minha tia emprestada, né? Porque pelo relacionamento. E ela faz uns trabalhos muito bacanas de artesanato. Quem quer comprar uma lembrancinha, alguma coisa aí diferente, principalmente para bebês, né, mamães e esse tipo de coisa. Gente, ó, clica aqui, ó, Yara da Voglio Atelier e olha lá, que é muito bacana, uma coisa bem artesanal e ela faz um trabalho assim, ó, muito, muito bacana. Tá? Então, vamos lá de novo. Então, headline, a gente tem que ter clareza. Então, não muito extenso e evitar o excesso de informação. Às vezes, né, a nossa mania do direito é querer ser o mais completo possível. E isso a gente enche de pontos de atenção. E isso acaba prejudicando, tá? Então, a gente tem que tentar tirar. Lembra, tem que ser rápido, raso, resolutivo. Não é para outro colega, é para o público final. Então, a gente tem que ser pontual, tá? Outra coisa, tem que destacar a dor ou o desejo, tá? Então a gente tem que sempre tentar destacar a dor, o benefício ou o prejuízo de saber aquilo ali. Então se a gente conseguir colocar isso na nossa headline, é muito importante. Então vem muito aquilo, leia isso quanto antes, o prejuízo pode ser reversível, sabe? Então a gente destaca essas frases. Especificação, não sei por que cargas d'água, né? Mas o nosso cérebro adora números exatos. Adora coisas que são exatas, que nem se eu fizesse aqui. Os 3 passos para criar um post atraente. Garanto que o nosso alcance seria maior. Não sei por que cargas d'água, tá? E a gente tem também o nosso cérebro faz conexões inconscientes quando a gente utiliza o número 3, o número 5 e o número 7. Não sei também por que exatamente. O número 3, geralmente a gente consegue fazer assimilações, né? Que a gente vem para lá da religião. É Deus Pai, Filho e Espírito Santo. É próton, nêutron, elétron. Geralmente as coisas são em tríade, né? A gente começa a ver isso em tríade. O 7 também, né? São os 7 elementos, 7 pecados... 7 elementos não. São 7 dias da semana, os 7 pecados capitais. Então a gente faz assimilações e a gente acaba sendo agradável esses números. Então sempre que tu conseguir fazer 7 dicas para quem vai se divorciar. Sempre que tu conseguir colocar um elemento, um número, é bacana. Isso também ajuda a aumentar o alcance, tá? Na headline. Perguntas. Então, sempre que tu também conseguir transformar a tua headline em uma pergunta, naturalmente isso gera curiosidade. Então, é bem bacana tu conseguir fazer isso. E até porque isso abre um looping na nossa cabeça. E o nosso cérebro tenta buscar uma resposta. Então, ele vai buscar ali, o 7 é belo. Exatamente, existe uma teoria que o 7 é o número da perfeição, alguma coisa assim também, né? Então, ele abre um looping na nossa cabeça e o nosso cérebro naturalmente vai fazer a gente tentar buscar aquela resposta. Intriga ou curiosidade. Também é interessante gerar na tua headline uma intriga, uma curiosidade. Então, tipo, decidi jogar a merda no ventilador. Vou falar agora, né? E aí tu traz ali alguma coisa, algum posicionamento teu. Homens que me atacam por defender o direito das mulheres. Decidi jogar merda no ventilador. Vou falar tudo que uma mulher precisa para se divorciar. Para dar o primeiro passo pro divórcio. Sabe? Alguma coisa assim. Ou então, não irão me calar. A Bárbara até fez uma vez nos stories, tá? Uma coisa nesse sentido de gerar intriga e curiosidade.
Um homem qualquer lá, que nem era cliente, ele entrou em contato com o escritório e o escritório disse, olha, aqui é um escritório especializado em atender mulheres, representar mulheres. A gente não faz, então, divórcio de homens, mas a gente não representa homens. Mas se tu quiser, a gente tem um parceiro que a gente pode indicar, né, pra ti. E ele ficou brabo com essa informação, que a gente não atendia homens. E eles foram lá no Google Meu Negócio e avaliaram o escritório com 1 estrela. Ele avaliou o escritório com 1 estrela. E aí a gente saiu de 5 estrelas para 4,7 por causa dessa avaliação. E aí o que a Bárbara fez? Foi lá nos stories e disse, olha que absurdo o que eu acabei de receber. E contou essa história. Então ela disse, olha que absurdo o que acabou de acontecer comigo. Chamou atenção, uma intriga, e aí postou aquela avaliação. E aí fez um movimento, né? E aí, nesse sentido, a gente queria que mais mulheres fossem lá avaliar o perfil da Bárbara para aumentar a nota dela, né, de avaliação. E aí ela levou o pessoal do feed, dos stories, né? Lá, botou o link daí pro pessoal ir lá fazer a avaliação. E uma galera começou, nossa, que sacana, realmente estão tentando te calar, isso, aquilo, outro, estão tentando te boicotar. E aí, tipo, girou, né, muito engajamento ao redor dessa única avaliação. Por quê? Porque a gente trabalhou com intriga. Cuidado, né, para não ficar só uma coisa muito sensacionalista, só isto. Então tem que tomar esse ajuste. Os 7 belos, tem a bala 7 belos, né? Também é bem, talvez venha daí também, né, no nosso inconsciente. Usar mais a palavra você. Lembra que eu falei que, agora onde é que eu falei isto? Lá em cima, para identificar, como fazer a pessoa achar que o conteúdo que tu tá falando com ela. Esse é o macete, a headline. O segredo para você falar com a pessoa sem falar o nome dela. Headline, viu? É usar mais a palavra você. Então, sempre que tu vai fazer uma headline, se tu conseguir reformular ela para usar a palavra você, isso também gera maior alcance, porque a pessoa se sente tocada, ela sente que a comunicação é com ela. Então, é muito bacana utilizar isso, é uma das regras mais importantes de copy, é utilizar mais a palavra você e menos a palavra eu. Principalmente quando a gente vai contar histórias, a gente tenta inverter ali a história para colocar mais o você. Agora eu não vou lembrar que post que foi que a gente fez, mas a gente fez esse teste, inclusive. Almir, o público dos stories é diferente do feed ou nada a ver? Na maioria das vezes, sim. Sim. Tá? O público que gosta de olhar o feed, geralmente não é o público que olha os stories. Por isso que é importante manter as duas coisas. A mesma coisa, o público que gosta de olhar vídeo, reels, geralmente também não é o público que gosta de olhar o carrossel. Então, o algoritmo consegue fazer essa diferença entre formatos de comunicação ali. Mas aí é por isso importante tu ter toda essa comunicação. Pode ter ali uma meia dúzia que vai intercalar em todos, pode, com certeza. Mas a grande massa, a maioria, não é o mesmo público, porque são comportamentos humanos diferentes, tá? Então, utilize mais a palavra você. A gente fez o teste uma vez, pegou um post, acho que era os 7 maiores erros das mulheres na hora do divórcio. E depois a gente reformulou. Os 7 maiores erros que você pode cometer na hora do divórcio. E o que tinha o você teve o dobro de alcance daquele que não tinha a palavra você. E o conteúdo era o mesmo, só mudou essa parte da palavra, tá? Outra coisa, então, testar e analisar. Porque tudo que eu estou trazendo aqui para vocês funciona muito bem para o perfil da Bárbara. E outra coisa que vocês têm que parar para olhar, tá? E você tem que pensar sempre na questão do comportamento humano. Quem geralmente vai interagir, principalmente quem trabalha com divórcio, quem vai interagir, vai comentar, o perfil que fala sobre uma situação muito íntima como divórcio, geralmente não vai ter tantos comentários, não vai ter tanta interação como um perfil que vai falar sobre ganhos financeiros, sobre marketing, sobre esse tipo de coisa. Por quê? Porque as pessoas muitas vezes estão com vergonha, muitas vezes não querem mostrar que estão pensando no divórcio, estão com medo do marido, inclusive, ver que tu está interagindo com o perfil de divórcio. Nunca interagiu.
Ó, a Bárbara acabou de falar aqui, ó, a maioria das clientes da Bárbara, elas nunca interagiram com a Bárbara, mas elas acompanhavam no silêncio. Por quê? Elas estavam num relacionamento e elas queriam se preparar para enfrentar o divórcio. Então, você tem que tomar muito cuidado com as métricas que se falam muito nas redes sociais, né? Fala ali que a métrica geralmente de alcance, né, de um post no feed, geralmente é 10% do número de seguidores. Essa é a média, entre 10% e 20% do número de seguidores. Mas será que um perfil de divórcio vai ter todo esse alcance? Né? Então tem que tomar muito. Eu tenho clientes que nem me seguem e é a irmã, exatamente, é uma melhor amiga, a irmã, é o pai ou a mãe dessa mulher que está se divorciando. Então tem que tomar muito cuidado para não se frustrar por não ter muito alcance ou por não ter tanto engajamento, tá? Porque geralmente quem vai engajar nesses perfis, principalmente quem fala de divórcio, ou é a pessoa que já passou pelo divórcio e aí ela não tem mais papas na língua, não tem mais nada prendendo ela, aí ela vai fazer, vai comentar, vai interagir, e aí é muito bacana vocês utilizarem os depoimentos dessas pessoas que já passaram por divórcio para incentivar as pessoas que ainda não passaram. Se vocês forem olhar lá, tem um post em destaque, fixado, né, no perfil da Bárbara, que conselho você daria para quem está pensando, para quem está planejando ainda o divórcio. E aí tem vários comentários delas dando dicas, o que foi mais importante para elas. E aí a Bárbara usa isso, inclusive, como provas de que muitas vezes tu tem que dar o passo mesmo na insegurança. Sabe? Então, é entender o comportamento humano por trás daquele público e não se frustrar com os números, com essa questão de métricas, tá? Mas vocês igual tem que fazer, testar e avaliar. Então, vocês têm que ter a métrica de vocês. Você tem que olhar, meus últimos 9 posts, qual é a média de alcance que eu tenho? Então eu vou achar a média e tudo que for acima da média eu tô no positivo. Então eu tento repetir tudo que for acima daquela média. E aí de 3 em 3 meses, 6 em 6 meses, eu sempre vou refazendo essa média para ir atualizando meus números. Então sempre é uma luta dos teus números contra os teus próprios números. Não fica te comparando com outros perfis, tá? A legenda, tá? Então quando a gente vai fazer a legenda ali do conteúdo também, para ser mais envolvente, tá? Eu poderia falar sobre a jornada do herói, a jornada do mentor também, esse tipo de coisa, mas é muita coisa técnica e na maioria das vezes tu não vai conseguir encaixar ali. Então eu trouxe aqui algumas dicas bem rapidinhas para vocês começarem a fazer, que é nunca começar pelo início, começa pelo meio ou começa pelo final, porque tu vai abrir um looping na cabeça da pessoa e a pessoa vai querer saber como terminou aquilo ali, como chegou naquilo ali, sabe? Então o final sempre é uma transformação, o meio geralmente é um sentimento, é um fato que aconteceu no meio do caminho, uma dificuldade, e aí vocês vão ver, né, que nem o direito, né, no direito a gente vai montar a petição inicial, a gente sempre começa pelos fatos, depois a gente vem pro direito, né? A mesma coisa que a gente também tem que fazer a mesma coisa nas redes sociais, a gente tem que falar dos fatos, e depois ir falar um pouco mais da técnica, do jurídico. Então a gente sempre começa pelo meio ali, que é o sentimento que vai gerar, ou então pelo fim, a transformação que foi conquistado, tá? Porque isso gera mais atenção e gera mais engajamento. Convida a pessoa a continuar a ler. Outra coisa também, utilizar mais o você, né, na legenda também, para a pessoa se tocar, né, com aquela mensagem. Aí a gente pode trazer aqui um pouco também um princípio de storytelling, tá? Tem que ter alguns elementos legais aqui para tornar uma história mais envolvente. Que é um ponto de partida, que é a vida comum. Tem que ter um ponto de virada, que é a dificuldade, onde tu tomou uma decisão, onde aconteceu alguma coisa que fez tu transformar a tua vida, sair do ponto comum e ir pro topo da montanha, para a situação de transformação. São 3 elementos básicos que tem que ter numa história. E se tu conseguir reforçar isso no meio do teu conteúdo, bacana. Por último ali, a CTA, né? Se tu conseguir encaixar uma chamada para ação, né? Pode ser compartilhar, comentar, salvar, curtir. Curtir eu não gosto de usar muito porque é uma métrica que naturalmente as pessoas, quando gostarem de alguma coisa, elas já vão fazer o curtir. Mas o salvar, comentar, compartilhar, geralmente não. E outra chamada para ação que tu pode utilizar quando tu vai falar um pouco mais sobre direito, onde tu vai aprofundar um pouco mais uma situação mais do direito, pode ser clicar no link da bio
tá? Isso tu pode fazer, essa chamada para ação para clicar no link da bio, ou então enviar uma mensagem, porque daí tu cria um canal de comunicação, abre um canal de comunicação e aí tu pode começar ali a aplicar um script de vendas. Tu pode ir conversando com a pessoa com o intuito de converter. E aí tu faz uma seleção, tu pode fazer isso para abrir vários canais de comunicação e tu pode selecionar aquelas conversas que tu acha que tem mais, são mais promissoras e dá mais energia naquelas que são mais promissoras. E aquelas que não são tantas, tu dá ali uma ajudadinha, né, mais de leve, sem entregar muita energia, né, ali naquilo ali, tá? Bianca, seja bem-vinda. Hashtags também. Para quem está iniciando, principalmente as hashtags são bem bacanas, ajudam a entregar conteúdo para público novo. Então, quais são as hashtags que eu vou utilizar ali? São hashtags que tem algumas que tem a ver com o teu conteúdo, então divórcio, casamento, que estão relacionadas com o teu conteúdo, e outras que são relacionadas com o teu público-alvo. Então, público-alvo, o que ele vivencia? Ele tem interesse no quê? Que nem a gente, né, do divórcio, a gente utiliza muito viagens de luxo e também maternidade, né? Então, é um outro assunto ali que está muito relacionado com quem está passando por divórcio, porque a maior parte dos divórcios acontecem logo depois que um casal tem um filho. Então, a gente conecta ali com maternidade. Então, a gente utiliza essa hashtag também para alcançar pontos novos. Perfis que já estão ali com 5, 6, 7 mil seguidores para cima, as hashtags ajudam bem pouco. Mas é uma outra opção aí para utilizar, tá? Gente, essas seriam as dicas que eu queria trazer para vocês. Espero que tenha dado várias ideias para vocês, que vocês tenham saído aqui com um caderninho aí, pelo menos uma folha de ideias cheias, né, com todas essas dicas. Me digam aí, quem é aqui, por que valeu a pena a live de hoje? Me digam aí vocês, será que valeu a pena a live de hoje? Me digam aí um motivo, uma coisinha só qualquer. Maravilhoso. Thiago, seja bem-vindo. Maravilhoso. Porque é realmente eu disse pra vocês, né, que talvez eu ia frustrar muita gente, porque não tem muito conteúdo, não tem uma regra, não tem um macete que tu vai seguir. Excelente. Gatilhos na prática. Isso aí, Renata. A Maria Elisa, tudo. Porque não é uma coisa muito, uma regra, um macetezinho que eu vou aplicar em todas as situações. Mas tu tem que ter vários elementos, né, para poder aplicar na prática e ir preenchendo. Muitas ideias novas para conteúdos, muitas ideias, excelente live, muito conteúdo de forma didática. Coisa boa que vocês conseguiram compreender. Gente, saindo daqui então, vou abrir caixinha de perguntas para vocês darem a sugestão da próxima live. E se ficaram com alguma dúvida sobre a live também, pode mandar lá naquela caixinha, pode mandar alguma dúvida. Ainda bem que tu largou o serviço público. Pois então, né? Olha, eu não me arrependo nem um dia sequer de largar realmente o serviço público, porque a vida se demonstrou outra depois disso. Realmente é incrível como a gente se prende muitas vezes por uma situação de segurança, alguma situação, por um medo, né? Que eu, na minha situação, realmente era o medo de não ter ali um valor fixo. E como a gente se prende muitas vezes por causa disso, né? E como que isso estava me deixando, né, naquele patamar, naquela situação. E isso talvez esteja acontecendo com muitos de vocês. E sair e focar realmente no negócio foi a melhor decisão que eu tomei. Adorei a parte que tu disse que temos que usar a linguagem do público, parar de ser técnica. Exatamente. Então tá, gente. Passamos um pouquinho do tempo, eu achei que a gente ia passar um pouco. Mas consegui ficar então pelo menos 1h30. Vou abrir então, terminando aqui, abro caixinha de pergunta nos stories. Deixem lá a sugestão de vocês. Vou ver com o Jean, então, uma data também para fazer a live sobre os pontos ali, os princípios básicos de design, para a gente marcar aqui também e trazer para vocês. E façam, então, uma excelente semana, uma ótima semana aí, que tenham um resto de segunda-feira maravilhoso. E, gente, lembra, 1 hora de conteúdo tem que ter pelo menos 7 horas de prática para que vocês consigam desenvolver e consigam ter resultado com isso, tá? Espero que vocês aí apliquem durante a semana tudo que eu trouxe aí para vocês. Um abraço, sucesso, tchau!